Olá, sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre o primeiro rei 17 e 18. Elias perdiz, grande seca, corvos o sustentam. Elias e a viúva de Serepta. Elias apresenta-se diante de Acabe. Elias e os profetas de Baal no Monte do Carmelo. Elias ora para que chova. Primeiro Reis 17. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Pois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vá a Sarepta, e, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Serepta. E chegando lá à porta da cidade, eis que estava uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: Traz-me, peço-te, um vaso, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele chamou e disse: Trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus. Que nem um bolo tenho, porém somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja que apanhei dois, dois cavacos e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse: Não temas, vá fazer conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-lo aqui, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele não havia nenhum fôlego. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Viesse tu a mim para trazeres à memória minha iniquidade e matares a meu filho? E ele disse: Dá-me teu filho. E ela o tomou e o
o seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando seu filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. E disse: Senhor meu Deus, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e disse: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Me desculpa, continuando a leitura. 1 Reis 18. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadia, o mordomo, e Obadia temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezebel os profetas do Senhor, Obadia tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vá pela terra a toda a fonte de água e a todo o rio. Pode ser que ainda achemos erva para que em vida conservemos os cavalos e as mulas, e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para a percorrer. Acabe foi por uma parte, por um caminho, e Abadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Abadia já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo o profeta, se prostrou sobre seu rosto e disse: És tu, ó meu senhor Elias? E disse ele: Sou eu. Vai dizer ao seu senhor: Eis que Elias está aqui. Porém, ele disse: Eu que pequei para que entregasse o teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, e dizendo ele: Aqui não está. Então fazia jurar os reinos e as nações que não te haviam achado. E agora tu dizes: Vá, dize a teu servo: Eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar a nova a Acabe,
e não te achando ele, me mataria. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como eu escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, e 50, de 50 em 50 numa cova, e eu sustentei com pão e água. E agora dizes tu, vai, dizer ao Senhor, eis aqui Elias, que ele está aqui, ele me mataria. E disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a eles. Então foi Abadias encontrar-se com Acabe, ele os anunciou e foi Acabe encontrar com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa e de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baali. Agora, pois, mandar reunir-se a mim todos o Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e os reuniu, os profetas, no monte Carmelo. Então Elias que chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Esse Baal, se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: se eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens, dê-me-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo. Eu prepararei o outro bezerro e porei sobre a lenha e não colocarei fogo. Então invocarei o nome do nosso Senhor Deus e eu invocarei o nome do Senhor. Então invocarei o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do nosso Senhor. E se há de ser que o Deus quer que responder por meio do fogo, este será Deus. E o povo respondeu, dizendo, é boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros e preparei o primeiro, porque sois muitos, e invocarão o nome do vosso Deus e não lhes ponha fogo. E trouxeram o bezerro que lhe dera e prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responda-nos. Porém, nem havia voz, nem sequer respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito.
sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus e pode ser que esteja falando com quem tem alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamaram em voz alta e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. Sucedeu que, passando-se o meio-dia, profetizaram eles até a hora de que ofereceram o sacrifício à tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chega, vós a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de sementes. Então amarrou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha, que disse: fazei a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei uma terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício à tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu é o Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que, conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça ó Senhor Deus, e que tu fizesse voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu